Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então neste momento iniciamos um estudo sobre o Evangelho de Mateus. Mas nesse momento, como vocês já sabem, a gente não está apenas iniciando um novo grupo e um novo subgrupo literário da Bíblia. Nós estamos adentrando, dando o nosso pontapé inicial no Novo Testamento. Como nós já sabemos, e eu estou apresentando aqui no quadro apenas para que a gente tenha esse estudo e essa compreensão ainda de forma mais didática, nós temos um livro dividido em 2 grandes partes. O Antigo Testamento, que nós findamos no último vídeo, falando dos profetas menores, e o Novo Testamento. O que são esses testamentos? Apenas para reforçar e relembrar nossos conceitos. Os testamentos são o acordo, é o estabelecimento do pacto, que é feito entre Deus e seu povo. No Antigo Testamento nós tivemos alguns indícios dessa união, em especial o Êxodo e as Tábuas da Lei. Aqui, quando nós iniciamos o Novo Testamento, nós estamos falando na pessoa de Jesus Cristo, que sendo divino se faz homem, vive no meio dos seus para que possa anunciar a boa nova. Então, isso ou esse é o Novo Testamento. É a parte bíblica onde a gente traz o entendimento, onde a gente conhece as experiências que Cristo viveu como homem e também os ensinamentos que são compartilhados e multiplicados pelos seus discípulos e apóstolos após o seu retorno
a casa celestial. Então, tal como no Antigo Testamento houveram fatos que marcaram, que definiram qual foi o testamento daquele período, no Novo Testamento nós temos um fato, uma situação, um acontecimento que para os cristãos é a verdadeira base da sua fé, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o Novo Testamento. Esse é o acordo, esse é o pacto estabelecido entre Deus e seu povo com a divindade, com a pessoa de Jesus no meio de nós. A sua morte e ressurreição é o Novo Testamento. E como eu falei, esse Novo Testamento, ele também tem uma divisão bíblica. Vocês estão vendo aí novamente. Então nós temos um Novo Testamento que também tem seus grupos literários e em alguns casos subgrupos literários, mostrando para nós, especialmente ali um período que remonta ao ano 1 ou ano 0, aquele primórdio de tudo, um pouquinho antes do nascimento de Jesus, até os acontecimentos de algumas décadas após a ressurreição de Cristo. Então o Novo Testamento ele nos traz isso tudo numa estrutura muito interessante, que é dividida nos livros históricos, composto pelo Evangelho e pelos Atos, nos livros sapienciais, que são as cartas, que se dividem em outros 3 subgrupos, como vocês estão vendo aí. Nós temos as cartas paulinas, a carta aos hebreus e as cartas católicas. E por último nós temos um livro profético, que é o Apocalipse. Então nós temos uma estrutura literária que nos ajuda a compreender o Novo Testamento. E diante desse entendimento, dessa estrutura, a gente tem a possibilidade de entender melhor o que acontecia no mundo na circunstância em que Cristo traz a sua boa nova. E alguns elementos eles são importantes para que a gente entenda como tudo aconteceu, a gente entenda a situação em que Jesus vem ao mundo e até consegue entender por que ele vem naquele momento. É claro que para cristãos, para qualquer pessoa que crê em Deus, crê também que tudo é feito no tempo de Deus. Mas quando a gente tem à luz algumas informações que contextualizam tudo o que foi acontecendo no Antigo Testamento, até chegar o nascimento de Cristo e tudo que Cristo vivenciou, até que ele subisse e ascendesse ao plano celestial novamente, a gente consegue compreender que a vinda de Jesus aconteceu num momento quase que inevitável para a religiosidade dos hebreus, para a religiosidade dos judeus. O ambiente em que Cristo, o ambiente em que Jesus trabalha todo o seu evangelho, apresenta toda a sua boa nova, é um ambiente politicamente muito tenso, economicamente muito fervoroso, e a área de atuação dele, geograficamente falando, é muito pequena, para vocês terem uma ideia. A gente está falando de não mais do que 20 mil quilômetros quadrados. Isso no Brasil representa um estado, que é o menor de todos os estados do Brasil, que é Sergipe, para vocês terem uma dimensão de que toda a atuação de Jesus ela se deu num espaço geográfico muito pequeno, um espaço realmente bastante limitado, que ia ali do norte do Egito até o sul do Líbano, toda aquela região onde pegava a Judéia mais abaixo, a Galiléia mais acima, Samaria no meio, e ali em todo aquele ambiente nós tínhamos, mesmo sendo um espaço pequeno, mas era um espaço muito importante para o contexto mundial daquele tempo. Como eu falei, e repito em algumas oportunidades, a região de Jerusalém, em especial todo o contexto ali de Israel geográfico, é um ponto estratégico, porque é um ponto que para aquele tempo em especial era um caminho de passagem entre o Oriente e o Ocidente. Então, talvez das principais rotas que existiam, Jerusalém e toda a região do norte de Israel era uma região bastante frequentada, especialmente para quem vinha atrás dos portos do Mediterrâneo. Tiro, Sidônia, Haifa e algumas outras cidades. Então, por todas essas circunstâncias, a gente precisa compreender geografia e história daquele tempo para saber de fato como as coisas aconteceram. Como vocês sabem, era um período, o Novo Testamento ele foi ambientado num período onde o Império Romano estava sob total dominação do povo judeu daquela região. A gente já falava isso nos vídeos anteriores, em especial quando a gente falou de 1º e 2º Macabeus. A gente viu que ali já alguns judeus já meio que negociavam com os romanos um auxílio para se defenderem dos gregos. E naquele momento o Império Romano estava iniciando o seu desenvolvimento e a sua expansão, até culminar na grande força que esse império viria a ter
e no momento do Novo Testamento dominaram toda a região. Só que para os judeus havia uma certa liberdade. Eles criaram um pacto, digamos assim, de boa vizinhança, onde o Império Romano ele detinha toda a responsabilidade econômica, tributária, jurídica da região, mas dava uma certa liberdade para que os judeus pudessem praticar as suas regras, suas atividades religiosas e até mesmo tomar suas próprias decisões punitivas, decisões de cunho canônico, ou seja, todas aquelas circunstâncias culturais e religiosas que já eram vividas antes foram permitidas que continuassem por meio do Império Romano. O Império Romano deixava que isso acontecesse. E claro, como a gente sabe pela história e até mesmo por muitas ilustrações e filmes que já foram veiculados aí ao longo das últimas décadas, esse Império Romano e esse alto escalão dos judeus, do clero judaico, eles tinham uma negociata, né? Eles viviam ali numa negociação fervorosa. E isso acabou culminando em toda a história de Cristo que a gente conhece. Então, os sumos sacerdotes, eles tinham o objetivo de gerenciar, né? De gerir toda a estrutura judaica, assessorados pelo Sinédrio, que era composto por 71 membros. Imagina como se fosse um líder principal, que era um grande sumo sacerdote. Ele tinha ali um grupo de 71 membros que faziam deliberações de todas as rotinas e práticas religiosas e até mesmo culturais em algum passo, em algum momento. E essa estrutura do Sinédrio com os líderes, os sacerdotes principais, eles de fato ditavam as regras. As práticas religiosas eram realizadas ainda nas sinagogas, havia essa liberdade, e o Templo de Jerusalém ele também tinha suas atividades normalmente. Por mais que os romanos tinham e tiveram em vários momentos incursões, alguns monitoramentos, eles fiscalizavam, mas as sinagogas e o templo eles poderiam ter um uso livre e deliberado, de acordo com as próprias necessidades dos judeus. E na comunidade judaica haviam, naquele tempo, alguns grupos que eram os principais, né? Aqueles grupos dentre a sociedade que estavam, de certa forma, organizados e faziam com que a rotina ia acontecendo, né? Que ela fosse acontecendo. E nesse momento eu vou comentar com vocês quais eram esses principais grupos, para que vocês compreendam. E vocês vão ver, certamente, que vai ser um vídeo um pouco mais extenso que os demais, justamente porque nós estamos iniciando um novo testamento, um novo grupo, um novo subgrupo, e ainda falaremos do Evangelho de Mateus, tudo nesse vídeo. Então vamos lá, para a gente compreender, naquele momento social e religioso, onde o Novo Testamento se ambienta, nós temos alguns grupos. Então vou falar do primeiro dele, que são os saduceus. Os saduceus era como se fosse o topo da pirâmide. Eles eram aqueles líderes religiosos, sacerdotes mais importantes. Eram os sumos sacerdotes, eram os anciãos, aqueles mais respeitados, e os grandes proprietários de terra. Então sempre que você ouvir o termo saduceu, entenda que é o topo da pirâmide. São aqueles mais poderosos na sociedade judaica no período do Novo Testamento. Depois nós temos os doutores da lei ou escribas. Neste caso, eles poderiam não necessariamente ter uma força econômica ou até mesmo uma força de posses, né? Mas eram pessoas extremamente respeitadas por ter um conhecimento profundo da lei, de todas as escrituras, de todos os conceitos canônicos. Então, doutores da lei ou escribas, eles de fato tinham um respeito muito grande pela sociedade. E mesmo que eles não tivessem esse poder econômico, ainda assim eles tinham uma influência muito grande. Por quê? Porque em muitos casos, no momento em que era necessário explicar para as pessoas comuns algumas coisas ou algumas decisões das leis judaicas, os sumos sacerdotes se utilizavam da palavra deles, doutores da lei e dos escribas, para comunicar isso ao povo. Então eles eram como se fosse uma ponte de comunicação em muitos momentos. Por isso eles eram tão importantes. E aí a gente chega num outro grupo, que talvez é o grupo mais importante daquele momento, e mais importante também em todo o decorrer das atividades que ocorreram na vida de Cristo, né? na presença de Jesus como cidadão, que eram os fariseus. Esse a gente já ouviu falar bastante, né? E o que eram? Quem eram de fato os fariseus? Para a gente falar de uma maneira bem objetiva, os fariseus eles eram basicamente a classe média dos judeus.
Eles eram aquelas pessoas que tinham um grupo muito fortalecido, eles eram extremamente nacionalistas, ou seja, eles tinham Israel, eles tinham a religião judaica de uma maneira bastante forte no seu dia a dia, mas eles eram muito passivos em relação à invasão romana. Então era a grande classe média que estava subordinada ideologicamente pelos romanos, e eles eram os que enchiam as sinagogas. Por quê? Porque era uma classe que no Império Romano ela foi crescendo muito. O Império Romano, a cada pessoa nova, a cada novo judeu que ia entrando na sua regra, nas suas negociatas romanas, eles iam dando ali alguns benefícios. Então os fariseus eles foram crescendo. E eles andavam de maneira muito garbosa pelas ruas, né? Os relatos nos dizem isso, que os fariseus eles gostavam de se fazer vistos e presentes onde eles iam. Então, em resumo, fariseus, classe média, que estava abaixo dos romanos e obedecia aos objetivos romanos, e enchiam as sinagogas batendo no peito, dizendo que cumpriam todas as regras. E claro, eles olhavam para os saduceus, que eram sumos sacerdotes, de uma maneira muito respeitosa e com uma negociação também muito bem feita. Então, os saduceus, que eram os grandes chefes, topo da pirâmide, e os doutores da lei, juntamente com os fariseus, eles formavam um grande grupo religioso que dominava toda a realidade e toda a rotina judaica. Aí a gente tinha um outro grupo muito importante, até porque possivelmente alguns dos discípulos de Jesus até faziam parte desse grupo, que eram os zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram pessoas, eram judeus com alto nível nacionalista em relação à sua pátria, em relação ao seu ambiente, totalmente contrários e radicais ao Império Romano, não queriam a presença deles ali de maneira alguma, e eram grupos que ocasionalmente, inclusive, provocavam algumas revoltas pequenas para tentar reagir àquele poderio romano. Então os zelotes eram esses, né? Eram esses grupos nacionalistas que não aceitavam a invasão e também muitas vezes entravam em confronto com os próprios fariseus, que eram da mesma religião, do mesmo ambiente religioso. Por quê? Porque eles viam que os fariseus estavam se vendendo, né? Basicamente, os fariseus, para terem as posses e toda a pompa que tinham, eles se vendiam gradualmente ao avanço romano. Os zelotes não. Os zelotes eram contrários a isso. Eram os radicais contrários que defendiam Israel e não queriam envolvimento romano na sua realidade. Nós tínhamos também um grupo, que esse não era tão grande na região, que era chamado de Herodianos, como a gente já viu o nome, já suponho que eles sejam, mas eram os seguidores e aqueles que aceitavam a presença e o domínio de Herodes. Claro, eles defendem a presença do Império Romano e também defendem todo o estabelecimento imperialista na região, né? São pessoas que creem de fato que o Império Romano ele deva estar ali com a mão forte, tendo um domínio mesmo econômico, tributário, produtivo, até mesmo social do povo. E claro, por toda essa visão, eles eram totalmente contrários aos zelotes. Totalmente contrários aos zelotes. Mas, como a gente já pode compreender, esses herodianos também tinham suas negociatas com os fariseus e com os saduceus, que era o topo da pirâmide. Depois a gente também tem um outro grupo muito importante para que você tenha conhecimento, são chamados dos essênios. Caso você nunca tenha ouvido falar dos essênios, quem eram os essênios? Os essênios eram judeus que tinham uma vida, uma prática mais monástica. Então eles não tinham aquela rotina, aquela prática diária ali nas cidades, com aquele envolvimento familiar, com práticas econômicas. Não, eles de fato tinham uma vida mais retirada. Em geral viviam isolados em cavernas nas proximidades do Mar Morto, que é uma região montanhosa muito árida, bastante seca, por sinal. Eu já tive a oportunidade de conhecer todos esses pontos que a gente está comentando. E eles se isolavam dentro daquelas cavernas, até mesmo em alguns casos guardando pergaminhos, tendo ali sob sua posse algumas escritas que eles depois deixaram ali e foram sendo descobertas ao longo dos séculos. Então os essênios eles tinham uma visão mais monástica, uma visão mais apartidária de toda essa circunstância romana. E por último, não menos importante, talvez em algum momento vai até assumir uma grande importância no meio de todo esse contexto do Novo Testamento, nós temos o grupo dos samaritanos, que também era um grupo forte e relativamente com uma boa presença. Para que a gente entenda quem são os samaritanos são aqueles que vivem na região da Samaria.
E essa região da Samaria, que ela fica ali entre a região de Jerusalém e a região da Galileia, ela fica mais ou menos ali no meio de tudo isso, foi uma região que ao longo dos anos e no pós-exílio que Israel viveu, Israel e Judá viveram, essa região ela foi recebendo esses povos miscigenados, esses povos que ficaram em exílio. Teoricamente, eles acabaram se cruzando com outros povos, gerando ali divisões de raça, digamos assim, em relação ao entendimento judaico. E quando eles voltavam para Israel, eles acabaram se aglomerando ou se unindo na região da Samaria, que era compreendida, inclusive, e aqui você já está tendo uma explicação de por que no ambiente do Novo Testamento os samaritanos eles são vistos dessa forma. Eles são vistos talvez como um grupo, como pessoas que estão um pouco à parte, estão um pouco marginalizadas ao judaísmo efetivo. Justamente por isso. Porque muitos deles foram pessoas miscigenadas, foram pessoas que saíram nos momentos de invasões e domínios e quando regressaram misturados com outros povos. E ao longo do tempo, eles acabaram constituindo um novo formato de religião, né? Claro que mantendo sim algumas crenças e práticas muito parecidas com o judaísmo tradicional, mas os samaritanos eles foram adotando algumas práticas próprias e particulares em função de toda essa mistura que eles viveram nos períodos de exílio. Então, caso você não tinha esse conhecimento, agora eu compartilho ele com você. Por isso, os samaritanos, eles de certa forma, têm essa independência e até hoje, lá em Israel, eles têm o seu ambiente, eles têm o seu monte sagrado, eles têm suas práticas religiosas. Eles são uma religião, como se fosse uma subdivisão do judaísmo, digamos assim. Só que para alguns é visto até como uma religião independente do judaísmo. Mas hoje vocês entendem como isso tudo funciona. E para complementar todo esse entendimento do Novo Testamento, também é importante a gente falar das atividades principais que organizavam a economia daquele momento, né? Que explica, inclusive, em alguns momentos, até por que o Império Romano está ali. Como eu já falei para vocês e repito aqui, Israel, especialmente a região de Jerusalém da Galileia, era uma rota muito forte de passagem, ligando o Oriente ao Ocidente. Você tinha diversos portos e também tinha os caminhos que iam lá pelo Líbano e Turquia para chegar na Grécia, Macedônia, naquela região. Por isso. Mas naquele momento a gente tinha 4 grandes atividades econômicas que faziam daquela região uma região muito forte economicamente. Vamos falar delas. A primeira delas é a agricultura. Especialmente na região do entorno do Lago da Galileia, a agricultura era muito forte, uma terra muito fértil, muito verde, com muito desenvolvimento. E aquilo auxiliava não apenas a subsistência e a manutenção dos povos de Israel, mas também era utilizado para abastecer o próprio Império Romano em alguma escala. A pecuária, que se utilizava muito da região até deserta e mais árida, a produção que eles tinham de caprinos, né, ovinos, ovelhas, bodes, cabras e todos os outros tipos de animais desse porte, eram produzidos numa escala relativamente interessante, também fazendo um abastecimento interessante. O artesanato, que não é o artesanato que a gente tem o entendimento dele hoje, né? Esse handcraft que a gente entende, que é talvez a manipulação de alguns objetos que expressam o contexto de algum lugar. Naquele tempo não era bem assim, né? O artesanato ele não era um presentinho. O artesanato para aquela região era a produção das coisas básicas. Então a gente estava falando de louças, a gente estava falando de utensílios domésticos, utensílios empresariais, utensílios para ser utilizados na indústria daquele momento, daquele local, né? Mesmo que fosse uma indústria primitiva, mas o artesanato era isso, era a construção, era a manufatura que era realizada naquele período, que era bastante forte lá, como continua sendo até hoje. E por último, e talvez o mais importante, por todo esse posicionamento estratégico de Israel, o comércio. Então Jerusalém, não apenas Jerusalém, mas várias outras cidades da região, como Belém, Jericó e algumas outras, eram cidades que ferviam em comércio, porque pessoas de várias regiões elas conseguiam encontrar ali, por ser um entroncamento, né, por ser um entroncamento logístico que ligava o Oriente ao Ocidente, então você tinha de tudo ali, né, tudo aquilo que tinha espalhado pelo mundo, você encontrava naquelas grandes cidades de Israel. Então por isso o comércio era tão forte. Bom, e agora que a gente teve todo esse entendimento, né, vocês viram aí que a gente está tendo um vídeo de fato um pouco mais denso, um pouco mais encorpado de informações,
que é necessário, claro, para que a gente entenda aí todo esse contexto do Novo Testamento, a gente vai entender também um pouquinho da subdivisão, da divisão e da subdivisão. Então, como eu falei, o Novo Testamento ele tem 3 divisões literárias, que são os livros históricos, sapienciais e o livro profético. Os livros históricos eles são compostos por basicamente 2 grupos, os Evangelhos e Atos, que é um livro único, é um subgrupo de livro único, para que a gente possa entender. E por que existem os livros históricos? Né? Qual que é a função desse grupo, livros históricos? Como o próprio nome diz, são os livros que trazem ali os evangelhos e os atos, e eles, de fato, objetivam apresentar o que aconteceu, sob visão e interpretação dos autores, que em parte foram apóstolos, 2 deles, e outros foram pessoas que acompanharam e assessoraram alguns desses apóstolos. Então, o objetivo dos livros históricos é nos apresentar um registro de tudo o que ocorreu com a vinda de Cristo e também no pós-Cristo. Ou seja, a partir do momento que Cristo ressuscita, retorna aos céus e os homens orientados por ele seguem o caminho da cristandade. Então esses são os livros históricos, como eu falei, divididos em evangelhos e atos. Como neste vídeo estamos falando do evangelho de Mateus, ou seja, vamos falar ainda, um vídeo longo, nós então entendemos neste momento o que são os evangelhos. Então, os evangelhos, se a gente pegar a palavra evangelho, ela tem 2 origens principais, né? Evangelium, né? De uma origem latina, e também tem uma origem grega, que eu não vou nem arriscar aqui dizer para vocês a palavra que eu não saberia pronunciar. Mas tanto uma quanto a outra, elas nos apresentam, se a gente for traduzir ao pé da letra, boa nova, anúncio da boa notícia. É isso que essas palavras querem dizer. Então, o evangelho para nós é o anúncio da boa nova, de Cristo, obviamente. Então, nós temos 4 evangelhos apresentados, como todos nós sabemos, Mateus, Lucas, Marcos e João. Desses 4 evangélicos que apresentam para a gente não uma biografia de Jesus, não é esse o objetivo dos evangelhos, trazer uma biografia de Jesus, mas é um anúncio que leva à fé. Então os evangelhos foram escritos não de uma maneira biográfica, para apresentar a pessoa de Jesus em termos literários, digamos assim. Os evangelhos, na verdade, eles trazem todo um contexto para conduzir as pessoas à evangelização. Então o evangelho foi escrito e existe para evangelizar, ou seja, o processo de fazer as pessoas conhecerem a boa nova. É isso. E exercerem a sua fé. Biografias de Jesus até foram escritas, muitas delas, né? Eu já tive a oportunidade de ler algumas. Alguns estudiosos que tentaram absorver dos evangelhos e de outros escritos paralelos entendimentos para compreender a biografia de Jesus de uma maneira ainda mais pontual. Não é esse o objetivo dos evangelhos, não é trazer uma biografia, é converter, é apresentar a boa nova. E esses 4 evangelhos, a gente pode entender eles ainda em, digamos, 2 grupinhos, vamos colocar assim, que são os evangelhos sinóticos, e para quem não conhece a palavra, sinóticos são evangelhos que têm um olhar parecido, ou seja, olham para o mesmo ponto, que são Mateus, Lucas e Marcos. E nós temos o evangelho de João, que é considerado até por muitos o evangelho do amor. Eles são um pouco diferentes. Qual é a grande diferença dela? Os sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, são evangelhos catequéticos. Eles apresentam todas as informações de uma maneira que possa ser conhecida, aprendida e vivida no dia a dia por aqueles que creem em Jesus. Já o evangelho amoroso, ou o evangelho de João, é um evangelho que traz mais experiências de fé e espiritualidade. Então João ele convida muito mais a uma meditação do que um aprendizado. Então essa é a diferença desses evangelhos. Tanto é que os evangelhos sinóticos, Lucas, Mateus e Marcos, são os evangelhos que, no caso da Igreja Católica, são as bases doutrinárias dos seus anos litúrgicos, ano 1, ano 2 e ano 3. Cada ano é de um evangelista. E aí João, de vez em quando, em alguns eventos especiais, o evangelho de João ele vai sendo colocado ali nas celebrações católicas. Algumas outras religiões também fazem dessa forma. Falo do catolicismo porque é uma prática até muito interessante, né? Eles são tão sinóticos, eles têm tanta didática catequética que os católicos utilizam como a base da sua doutrina dominical até. É bem interessante.
Então é basicamente esse entendimento. E desses 4, né, nós temos os 3 sinóticos e temos o evangelho amoroso de João, mas desses 3 que são os sinóticos, ainda se considera que a base principal da catequese toda é o de Marcos, que é o menor deles, tá? Então, vocês vão ver aí pra frente nos próximos vídeos que o Evangelho de Marcos ele é o menorzinho, só que ele é a base fundamental de toda a doutrina cristã. Claro que o de Mateus e de Lucas, eles também têm uma doutrina e uma explicação muito interessante, mas Marcos, ele, digamos assim, é o pilar central dos evangelhos. Então, dessa forma, você compreende não apenas o que é o Novo Testamento, compreende o que são os livros históricos e compreende o que são os evangelhos, que a gente começa a apresentar eles agora. Bom, falado tudo isso, agora que a gente já se absorveu aí desse entendimento catequético até mesmo, né, sobre o Novo Testamento e os evangelhos, vamos começar com a apresentação do Evangelho de Mateus. É um evangelho muito bonito, maravilhoso. Para aquelas pessoas que são apaixonadas como a Bíblia, como eu sou, talvez o Evangelho de Mateus é aquele que é mais lido, né, ou com mais frequência no dia a dia, no meu caso especialmente nas noites, né, que eu gosto muito de ler Evangelho à noite, mas o Evangelho de Mateus ele é maravilhoso, né? Mesmo que você que está aí do outro lado seja de outra doutrina religiosa ou até mesmo não tenha uma religião definida, faça um convite. O Evangelho de Mateus é um livro espetacular, até mesmo para aqueles que não creem em Deus, né? Maurício, pode parecer estranho isso, pode até parecer estranho, mas por quê? Porque ele traz um ensinamento de humanidade muito grande, né? Independente da divindade que nos é apresentada e chamada à conversão e chamada à evangelização que Mateus nos faz, mas existe também uma doutrina humana muito bonita, né? Ele é um anunciador muito eloquente, é uma pessoa muito inteligente, tanto é que ele tinha um alto posto. Bom, e para entender tudo isso, quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos da coleteria de Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade naquele tempo de extrema importância no Lago da Galileia, ficava na parte norte do lago, bem no topo do Lago da Galileia. Várias cidades no entorno do lago eram fortes e tinham um caráter econômico muito importante. Por quê? Porque o Lago da Galileia não apenas gerava fonte de água doce, né, que apesar de muitos chamarem de Mar da Galileia, mas é um lago de água doce gigante, com uma oferta de pescados muito grande e que acabavam tendo ali um abastecimento aquífero muito grande para a região. Por isso que a região da Galileia é sempre tão verde, com rios e muitas matas bonitas, e até hoje é uma região assim. Então Mateus, um homem muito inteligente, de dentro ali da confiança do Império Romano, ele é simplesmente convocado por Cristo. E no primeiro momento em que Cristo se direciona a ele, ele aceita a função de ser seu seguidor, de ser seu apóstolo. Então, como a gente pode perceber, um homem que tem um conhecimento elevado, um grau de conhecimento muito grande, larga tudo e passa a seguir Jesus. E como nós sabemos, Mateus ele tem uma presença muito forte em toda a atividade messiânica de Jesus, está sempre presente em todos os acontecimentos, sempre atuante naquilo que pode. E claro, o tempo passa, todos os acontecimentos se passam, como nós já sabemos, e por volta do ano 70 depois de Cristo, quando há a queda do templo, ou seja, a destruição do templo, Mateus ele toma uma medida, uma iniciativa, talvez das mais importantes da sua vida, porque ele percebe que apenas a transmissão oral dos ensinamentos e conhecimentos de Jesus pode não ser o suficiente para fazer com que a história permaneça viva no coração das pessoas. Então, por esse motivo, ele resolve iniciar a tradução e o registro das pregações de Jesus, tornando-se assim um dos evangelistas. Então, basicamente, é essa motivação que faz com que Mateus escreva o seu evangelho. Esse medo de que os ensinamentos maravilhosos de Cristo em meio dos homens seja esquecido ao longo do tempo. Então, ele toma nota de tudo. E como homem inteligente e eloquente que era, consegue fazer isso com uma maestria muito grande. Ele tem uma didática exemplar no momento da escrita, de fato tinha uma formação muito boa, e ele apresenta sempre Jesus de duas formas em especial. Não que ele use essas palavras diretamente, mas o Evangelho de Mateus você sempre vai ouvir ou ler sobre Jesus, sempre num sentido de Jesus Emanuel, ou seja, Deus conosco,
Sempre Mateus se refere a Jesus como sendo o Deus que está presente no meio das pessoas e também como mestre da justiça. Por que ele usa essas duas terminações? O primeiro deles, o entendimento de Manuel, nós já sabemos, Deus conosco, né, para expressar que Jesus é a presença de Deus em forma humana no meio das pessoas. E o segundo, mestre da justiça, é de alguma forma para tentar ir criando o entendimento de que Jesus é aquele que vem para confrontar a injustiça. Por isso que ele é muito chamado de mestre da justiça por Mateus. Aquela injustiça romana em parceria com os judeus do alto escalão, que vai deixando o povo sempre marginalizado e sempre à parte de tudo que acontece, Mateus compreende que Jesus é aquele que vem para tirar as pessoas da alienação, o mestre da justiça. E como eu já falei, didático da forma como era, a gente pode entender o evangelho dele pela própria estrutura que ele nos apresenta. O início do evangelho, ele apresenta ali alguns conceitos principais sobre o nascimento de Jesus até a formação da família sagrada em Nazaré, e depois disso ele vai dividir o livro dele no que ele chama de 5 livrinhos, ou 5 narrativas. E o que são esses livrinhos? São partes da passagem de Cristo por meio deles, onde ele pega sempre uma narrativa e um discurso. Então, essa é a escrita que Mateus decidiu nos apresentar. Ele pegou toda a história que ele pôde vivenciar na prática com Jesus, dividiu em 5 livrinhos, e esses 5 livrinhos sempre vão ter uma narrativa, que é uma explicação, e um discurso de Jesus, para vocês verem como ele era didático mesmo. E esse é o Evangelho de Mateus, é a soma desses 5 livrinhos, que a gente vai iniciar cada um deles agora. Bom, como eu comentei, então, antes de iniciar os livrinhos, ele apresenta para nós no Evangelho algumas explicações básicas, para que a gente possa entender um pouco da origem, né? Como Jesus chega através de toda a ação divina no meio de nós. E ele começa falando isso descrevendo a linhagem de Jesus. Então ele fala primeiro que entre Abraão e Davi tiveram 14 gerações, ele cita cada uma delas. Depois, entre Davi e Jeconias, mais 14 gerações, e ele vai citando essas gerações. E de Jeconias a Jesus, mais 14 gerações, provando que Jesus era um descendente direto de Davi, um descendente direto de Abraão. E quando ele faz essa linha, ele já está, na verdade, fazendo uma confirmação sobre aquilo que as Escrituras tanto falavam, nas profecias, especialmente a profecia de Natã, que da linhagem de Davi viria o Messias Salvador. E depois isso é apresentado por pelo menos mais 6 profetas, né? Que em algum momento viria o Salvador, da linhagem de Davi, das descendências de Abraão. E Mateus, nesse momento, ele já inicia o livro dele, o Evangelho, falando isso. Se era para ter descendência, está aqui comprovada. E ele faz uma leitura muito precisa dessa descendência, de cada ponto dela. Apresenta também que Maria, prometida em casamento a José, é escolhida para gerar o Filho de Deus, né? E por meio de uma ação divina do Espírito Santo, ela engravida. E isso, claro, traz ali talvez um certo temor para a questão familiar, né? Como isso vai ser talvez compreendido e visto naquela sociedade talvez tão rígida, tão autoritária e tão fechada. E José, claro que iluminado pelos anjos de Deus, ele aceita a gravidez de Maria, compreende a missão dele como padrasto do Filho de Deus, se assim a gente pode chamar, e juntos concebem Jesus. O Evangelho cita ainda que o nascimento ele acontece em Belém em função de um recenseamento, né? Então as famílias, para serem recenseadas, elas precisavam voltar nas suas cidades de origem. Então eles voltam a Belém em função desse recenseamento. E ali Jesus nasce, como a gente sabe a história, numa gruta em Belém. E os reis magos, eles vêm de algumas partes do mundo para acompanhar e presentear aquela família sagrada. No momento do nascimento de Cristo, Herodes, que era o governante que, segundo a história, até residia em Tiberíades, à beira do mar da Galileia, tinha lá seu palácio, ele, sabendo dessa previsão, sabendo dessa profecia do nascimento de Jesus, ele manda algumas equipes para tentarem identificar esse menino e até matá-lo. E guiados pelo anjo do Senhor, José, Maria e o menino fogem para o Egito e lá ficam durante alguns anos, até que passasse aquele momento, aquele ambiente de perseguição.
Então Jesus ele passa a primeira parte da sua infância no Egito, aquela nação que lá no Antigo Testamento acabou tomando os hebreus como seus escravos prisioneiros. Então, após alguns anos, quando a poeira baixa, os anjos do Senhor avisam a José e Maria para que eles retornem, e assim eles fazem. Retornam a Israel, mais precisamente para a região da Galileia, se instalam em Nazaré e lá permanecem, onde Jesus cresce como um garoto e um jovem galileu. Bom, e apresentada por Mateus essa breve explicação em seu evangelho, ele inicia os 5 livrinhos. E o primeiro deles, eu vou até colocar ele do lado para vocês acompanharem, é o primeiro livrinho, A Chegada do Reino. Esse é o nome que Mateus dá à sua primeira abordagem. Não esqueçam que ele sempre dividia em narrativa e depois um discurso de Jesus. Então vamos começar o primeiro livrinho, A Chegada do Reino, com a parte narrativa. E já nesse início, Mateus apresenta uma verdadeira preparação para a chegada do reino, né? Por isso o nome do livro, A Chegada do Reino. E ele diz que essa chegada do reino, ela não acontecerá de forma simples, de forma organizada. Ela vai acontecer sob coação, sob perseguição, sob rechaça. Mateus já apresenta isso logo no início do seu evangelho, né? Que a preparação para alcançar o reino, a preparação para que o reino seja apresentado aos homens, ela vai ter uma contestação muito grande. E a gente, no fundo, sabe de quem, né? Daqueles que na mão tinham poder, estavam acomodados com os romanos e fechavam os olhos para a divindade de Jesus. Bom, então Mateus narra que para essa chegada do reino acontecer, o Messias ele é apresentado por João Batista, né? Que inclusive era primo de Jesus. Então Mateus vai apresentando no seu evangelho toda essa passagem, de que João Batista, aquele que batizava com água, já dizia: o nosso Messias, o nosso Mestre está no meio de nós, né? E o seu martírio, toda a sua caminhada há de iniciar. E como João Batista, ele vai trazendo naquele momento uma grande atenção, muitos param para ouvir João Batista, param para compreender o que ele está falando, até por todas as profecias que já tinham sido feitas antes. Saduceus e fariseus começam a se infiltrar no meio daqueles seguidores de João Batista, querendo também ser batizados. Como a gente já percebe, o próprio evangelista Mateus nos apresenta, eles faziam isso na intenção já de se infiltrar no meio deles para compreender quais seriam ali os passos da vinda desse Messias. Eis que então, em meio a tudo isso, o Evangelho nos apresenta que Jesus vai em busca do batismo. Jesus se coloca no meio das pessoas, vai até as mãos de João Batista e, no momento em que ele é mergulhado no Rio Jordão para ser batizado e retorna, o Espírito Santo se apresenta por meio de uma pomba branca, exaltando que esse é Jesus, o Filho amado de Deus. Então, aquele momento do batismo de Jesus é apresentado por Mateus de uma maneira maravilhosa, muito bonita, nesse contexto, com os saduceus e fariseus infiltrados ali naquele meio de seguidores, sempre com as más intenções de poder ardilosamente se preparar para refutar o Messias. A gente para perceber até e compreender que desde os primeiros momentos, saduceus e fariseus, eles não querem sequer aceitar a possibilidade dele ser o Messias. Não, de maneira alguma. Para saduceus e fariseus, qualquer ameaça ao seu sistema de poder e às suas relações com os romanos deve ser neutralizada, mesmo a do próprio Messias que havia sido anunciado no Antigo Testamento. Então, de fato, eles passam um corretivo por cima da história apenas para perpetuar-se no poder sem que ninguém interferisse nisso. O Evangelho continua então essa apresentação da busca do reino, dizendo que Jesus ele é conduzido a tentações. Então, por 3 ocasiões diferentes, Jesus é colocado à prova pelo diabo. E aqui, claro, nós lembramos da fome no deserto, a colocação de Jesus no alto do templo e a oferta que o diabo faz a Jesus dos reinos do mundo. Então, essas 3 tentações apresentadas pelo diabo, elas são expressas no Evangelho de Mateus de uma maneira muito particular, muito direta, muito bonita. Claro, como nós sabemos, Jesus resiste a todas elas. Mateus, então, continua sua apresentação, nessa parte ainda da narrativa, dizendo que Jesus, nesse momento, deixa sua família em Nazaré e parte para Cafarnaum, onde ali
ele escolhe como sendo o pontapé inicial do desenvolvimento do seu ministério. Então, o evangelista nos apresenta detalhes dessa ida de Jesus para Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade, como a gente já falou, à beira do mar da Galileia, cidade onde ele conheceu vários dos seus apóstolos, inclusive os 4 primeiros ele consegue arrebanhar na beira do lago da Galileia, que são Pedro, André, Tiago e João. São os 4 primeiros seguidores de Jesus, de acordo com a apresentação do nosso apóstolo Mateus. E ali, juntamente com esses 4 primeiros, Jesus inicia uma vida de pregações, de curas, ou seja, não apenas a palavra, mas ações já vão sendo feitas por Jesus logo no primeiro momento do seu ministério divino. E isso, claro, já começa a chamar a atenção de muitas pessoas que vão, ao longo do tempo, se aglomerando em volta de Jesus. Então Jesus ele vai se transformando numa personalidade muito conhecida em toda a região e, claro, chamando cada vez mais a atenção também dos poderosos, aqueles que enxergam Jesus como uma ameaça. E passada a narrativa do primeiro livrinho, Mateus entra agora na parte do discurso do primeiro livrinho. Então, como vocês sabem, a narrativa sempre é uma explicação que Mateus vai dando dos acontecimentos, e o discurso são as palavras de Jesus no meio do povo. Então, falamos da narrativa, agora vamos falar do discurso. Mateus apresenta no discurso do primeiro livrinho o tão conhecido Sermão da Montanha, que é aquele sermão também conhecido como as Bem-aventuranças de Jesus. Alguns anos atrás tive a oportunidade de estar no local onde esse sermão aconteceu, o provável local, né, por todos os registros históricos, e de fato é um local, um ambiente onde você sente uma presença muito viva e muito forte do sagrado, né, onde tudo isso aconteceu. E o grande objetivo do Sermão da Montanha, de acordo com a apresentação de Mateus, é fazer com que os humildes e pobres eles sejam elevados, né? Então o Sermão da Montanha ele é uma grande apresentação disso. Ele é um primeiro grande choque nas condições sociais que estavam instaladas naquele ambiente judaico. Então o Sermão da Montanha ele vem justamente para dizer que não é porque a pessoa tem dinheiro, posses e poder que ela será elevada. Ao contrário, pobres e humildes de coração são aqueles que têm um lugar reservado no banquete do Senhor, têm um lugar reservado no seu reino. Então esse primeiro discurso que é apresentado por Jesus, ele já mostra qual é a linha e a doutrina cristã, que até hoje ela vive no ambiente daqueles que o seguem. Mateus apresenta ainda, nessa parte do discurso, a qualificação que Jesus faz dos seus seguidores, chamando-os de sal e luz, ou seja, aqueles que dão sabor, aqueles que dão gosto, aqueles que dão vida e que iluminam o caminho dos outros ao reino dos céus. Então, quando Jesus chama os seus de sal e luz, essas são as intenções segundo o evangelista Mateus. E outro ponto bastante interessante nesse momento é que o evangelista deixa muito claro que a intenção de Jesus não é promulgar uma nova lei. Jesus não veio para deixar o judaísmo abaixo e criar o cristianismo. Em momento nenhum isso é falado no evangelho, nem em nenhum dos outros evangelhos. Ao contrário, Jesus vem para que aqueles hipócritas, fariseus e saduceus, olhem para a lei, olhem para a realidade dos preceitos de Javé e sigam de verdade. Porque o que Jesus tenta mostrar à sociedade é que todos aqueles preceitos e leis estavam sendo deturpados, estavam sendo reolhados apenas nos interesses dos poderosos. Então Jesus vem para tentar quebrar esse sistema. E imbuído nessa tentativa, nessa força de quebrar o sistema hipócrita, Jesus termina esse primeiro livrinho na apresentação de Mateus mostrando diversos ensinamentos. E vocês vão ver que cada ensinamento, gradualmente, ele vai conduzindo as pessoas a parar de olhar para as coisas terrenas, para os bens, para o dinheiro, para o poder, e Jesus vai fazendo um convite para que as pessoas mudem o olhar para o amor, mudem o olhar para o compartilhamento, mudem o olhar para o respeito, mudem o olhar para o próximo. E vocês vão percebendo. Então, alguns desses ensinamentos que são apresentados nos discursos que Jesus faz através deste primeiro livrinho de Mateus. Fala sobre o poder amoroso da reconciliação, a capacidade que as pessoas têm de se reconciliar, de deixar as coisas ruins ou o passado de lado para viverem uma relação saudável e frutífera. Fala também da proibição do adultério,
que no amor e numa relação amorosa sem hipocrisia não há mentiras. Então que o adultério ele não é permitido. Fala também do grave uso do juramento, né? Que uma pessoa não deve jurar ou conjurar, porque ao fazer isso, você está criando uma imagem de Deus negociada. E não há juramento para Deus, nem conjuramento. Outro ensinamento é que os homens se afastem do sentimento da vingança, porque a vingança só leva a você tentar corrigir um problema criando outros problemas similares. Fala também do amor incondicional ao próximo, talvez sendo esse um dos pilares de todo o ensinamento de Jesus. Fala ainda que tanto a justiça como a religiosidade como a caridade devem ser feitas por honra e amor, não por interesse. Ensina também que os homens devem viver a sua vida esperando uma recompensa divina, não uma recompensa terrena. Que o olhar tem que ser a busca do reino, não a busca da terra. Também traz pra gente um ensinamento maravilhoso de que todo o contexto amoroso da prática do bem e da boa nova, ele se dá na rotina, nas coisas simples do dia a dia, não em ações espetaculares. E esse é um ensinamento fantástico, né? Mais um que colocava à prova fariseus e saduceus, que sempre tentavam se engrandecer, bater no peito e rasgar suas roupas na frente das pessoas para mostrar o que eles estavam fazendo. Jesus já vai ensinando logo no início que tudo isso é hipocrisia pura. Ensina ainda que deve haver um grande discernimento para que as pessoas possam compartilhar e partilhar o amor. Que o amor nada mais é do que a prática da bondade acontecendo no dia a dia, e que isso deve ser multiplicado. E vai concluindo essa parte do discurso dos ensinamentos de Jesus, nesse primeiro livrinho, falando sobre falsas promessas que não vão cessar. Então, de acordo com os ensinamentos de Jesus, as falsas promessas elas são algo contínuo na vida das pessoas, mas que todo aquele que crê em Deus, ele tem a possibilidade de olhar essas promessas e sempre colocá-las diante daquilo que Deus ensina. É de Deus ou não é de Deus? É falso ou é verdadeiro? Se tiver alicerçado por aquilo que Javé, Deus, orienta, então as promessas devem ser seguidas. Se não, são falsas promessas. Como vocês podem ver, já nesse primeiro livrinho, bastante intenso e extenso, Jesus traz para nós muitos ensinamentos, apresentados aqui pelo evangelista Mateus, que já vão colocando à prova a hipocrisia dos fariseus e saduceus. Então vocês percebam que o que acontece com Jesus ao longo da sua vida e da sua prática não acontece por acaso. Jesus, desde os primeiros dias do seu ministério divino, ele vai bater no sistema. Ele vai ensinar as pessoas de que tudo aquilo que está sendo feito de uma maneira hipócrita. E que não é aquele caminho que leva ao reino de Deus. Que o único e verdadeiro caminho que leva ao reino dos céus é a prática do amor verdadeiro. Bom, chegamos então ao segundo livrinho de Mateus. O segundo livrinho ele traz o seguinte título: Os Sinais do Reino. E como o próprio título já pressupõe, quais são esses sinais? Então, serão apresentados aqui por Mateus para nós. Relembrando, cada livrinho é dividido numa parte narrativa, que são explicações que Mateus vai dando, e num discurso, que são as palavras ou ações de Jesus justificando aquela narrativa que Mateus apresenta. Então, sempre assim, para que torne o estudo mais didático. Então, nesse segundo livrinho, que são os sinais do reino, na parte narrativa, Mateus apresenta uma série de sinais que mostram a dinâmica de Jesus. Então, na doutrina de Jesus, naquilo que Jesus se utiliza como métodos para poder agir no meio da sociedade, não apenas ensinar, mas de fato agir, alguns sinais eles vão sendo mais evidentes. E esses sinais eles vão sendo compostos por milagres, por bênçãos, por ações altruístas, ou seja, por vários tipos de ações práticas onde Jesus se coloca no meio das pessoas fazendo coisas maravilhosas para elas. E não coisas maravilhosas que façam alguém compreender que não está num plano terreno. Não, nós estamos sim num plano terreno, nós estamos aqui diante deste homem Deus que está fazendo para nós tudo aquilo que Deus promete. Então essa é a dinâmica de Jesus. É fazer com que as pessoas vivam e sintam o milagre no seu dia a dia. E talvez seja essa ainda hoje a proposta que Jesus faz para aquele que o segue.
para que todos possam viver os milagres no seu dia a dia, todos possam enxergar os milagres no seu dia a dia. E dentre esses principais sinais, Mateus traz alguns deles, que são, na visão dele, considerados talvez os mais relevantes para a abordagem que o Evangelho faz. Então, o primeiro desses sinais é a cura do leproso, que é salvo pela fé. Então, Mateus apresenta esse como sendo um dos primeiros sinais de Jesus. O outro sinal, que é muito importante também no ambiente cristão como um todo, é a crença do oficial romano que impressionou Jesus. Por quê? Se a gente parar para entender esse segundo sinal que Mateus nos apresenta, ele é muito relevante. O Império Romano, bem como toda a sua estrutura, eram absolutamente contrárias à divindade de Jesus, Não enxergavam aquilo como sendo uma verdade efetiva, por tudo que a gente já sabe, O Império, mancomunado com os saduceus e fariseus, eles tinham na presença e no entendimento de qualquer pessoa que contrariasse o sistema a imagem de alguém negativo. E um próprio oficial do Império basicamente se prostra diante de Jesus para curar o seu empregado. Então esse sinal ele se apresenta também de uma maneira muito forte nesse momento do Evangelho de Mateus. E ele acaba revelando que aquilo que vem de Deus não é limitado e exclusivo a judeus, como sempre foi preconizado pela religião judaica até o momento em que Cristo veio ao mundo, mas que Deus é o Deus de todos. Não interessa ser romano, não interessa ser empregado, ser patrão, Deus é o Deus de todos. Então os sinais eles vão mostrando justamente isso. Eles vão mostrando o posicionamento de Jesus diante do sistema judaico que existia até o momento. Outro grande sinal que é apresentado por Mateus é a cura da sogra de Pedro, que segundo relatos passava por uma doença, tinha febres intensas, e ela é curada, além também da expulsão de demônios, de espíritos maus e de vários tipos de doenças que acometiam as pessoas que buscavam Jesus para sua salvação. E essa narrativa do segundo livrinho ela vai trazendo ainda algumas orientações de Jesus para que os homens integrem o seu projeto e busquem o reino nas coisas cotidianas, do dia a dia. Como eu falava alguns minutos atrás, os fariseus em especial, eles sempre apresentavam ao povo que fazer as coisas para Deus deviam ser coisas extraordinárias, maravilhosas, Por isso que os poderosos acabavam sempre sendo vistos como aqueles mais próximos do céu, porque eles faziam coisas majestosas com seu dinheiro, doavam parte da sua renda, das suas terras e faziam doações absurdas, E também tinham práticas do seu dia a dia de grande fervor no reino. E Jesus traz ensinamentos contrários. Não precisa de nada disso. Basta aplicar nas coisas simples do dia a dia. No próprio trato com a moça da venda, na própria relação que você tem dentro da sua casa, na própria oração que você faz com seus amigos, qualquer lugar, qualquer momento, desde as coisas mais simples do dia a dia, é ali que se vive a busca ao reino. E os ensinamentos continuam nessa parte narrativa do segundo livrinho, falando de desprendimento, das pessoas irem gradualmente se desprendendo das coisas materiais e terrenas, fala também do perdão, da fé e do arrependimento, como práticas que conduzem ao seu reino. Então vai trazendo diversos ensinamentos, fazendo com que as pessoas olhem que é possível. Naquele tempo, só para reforçar isso ainda mais, as pessoas comuns elas não conseguiam enxergar que elas tinham direito a um julgamento, que elas tinham direito a ir para o reino, que elas tinham direito a ir para o céu, por exemplo. Por mais que naquele tempo a crença fosse um pouco diferente disso. Mas por quê? Porque as pessoas comuns, pobres em especial, sempre viam as coisas extraordinárias que os fariseus e saduceus faziam. Então eles olhavam para aquilo e falavam, a gente nunca vai conseguir. E Jesus vem dizendo, consegue sim. Basta você ter fé, basta você ter amor, basta você perdoar o irmão da esquina, basta você fazer uma boa prática na sua família, basta você fazer coisas simples do dia a dia em acordo com os preceitos de Deus e você terá o seu caminho ao reino garantido. E isso foi criando um choque gigantesco. Vocês imaginam? Você colocar uma massa de pobres e humildes, compreendendo a partir daquele momento que o que eles faziam no dia a dia deles, mesmo simples e sem dinheiro, poderia levar ao reino. Isso era uma pancada muito grande para os poderosos. E diante disso tudo, a imagem de Jesus ela vai se projetando, ela vai ganhando fama, e, claro, chamando a atenção desses poderosos cada vez mais. Nesse momento, Jesus percebe, sozinho,
já não dá mais. E vai gradualmente arrebanhando mais e mais pastores para aquele seu rebanho. E aí a gente entra na parte do discurso desse segundo livrinho. E no discurso do segundo livrinho, se na narrativa nós tivemos todo esse entendimento que Mateus nos apresenta, no discurso, os discípulos são convocados a realizar ações em nome de Jesus. Então eles não estão apenas ali aprendendo com Jesus o caminho para o reino. Jesus coloca eles para curar, ressuscitar, purificar e até expulsar demônios das pessoas. Então vocês percebam que no discurso, nem sempre Jesus falava, Jesus fazia. E ele realmente empoderou esses apóstolos para que eles fizessem em nome dele. Até hoje, século XXI, nós ainda conseguimos ver e conviver com apóstolos de Jesus que continuam fazendo em nome dele todas essas coisas. Nessa parte do discurso ainda do segundo livrinho, é apresentado um ensinamento de Jesus também maravilhoso, dizendo que aquele que tem fé tem portas abertas. Mesmo com erros, mesmo com defeitos, mesmo que não seja uma pessoa perfeita, aquele que tem fé e busca colocar em prática os ensinamentos de Jesus, mesmo com seus erros e acertos, ele tem o caminho para o reino assegurado. Reforçando ainda que aqueles homens que são contrários ao caminho, eles podem até matar o corpo dos fiéis, mas não matam a alma. Então, mesmo que poderosos, mesmo que o sistema coloque as pessoas à morte, coloque as pessoas à marginalização, a alma dessas pessoas que buscam o reino está devidamente sustentada por Jesus. E o discurso do segundo livrinho de Mateus, ele é finalizado com uma passagem também, provavelmente muito conhecida por todos vocês, que diz: tome sua cruz e siga. E assim Mateus ensina, nos apresenta, e assim Jesus, através do Evangelho de Mateus, ensina que os discípulos se faziam pequenos, carregando suas cruzes diariamente, sempre em busca do reino. Terminando e concluindo dessa forma o segundo livrinho, a parte do discurso. Bom, iniciando então agora o terceiro livrinho do Evangelho de Mateus, nós temos como título O Mistério do Reino. Vocês percebem que Mateus ele vai apresentando para nós, quase que numa função crescente, o ministério de Jesus. Ele vai explicando para a gente como Jesus vem ao mundo, como se forma a família sagrada, dizendo como Jesus apresenta o caminho ao reino no primeiro livrinho. No segundo livrinho, Mateus nos apresenta os sinais desse reino, milagres, as curas e tudo mais. E agora ele vai apresentar para a gente os mistérios desse reino. E os mistérios estão justamente num ponto central. É até um grande questionamento que Mateus nos faz nesse terceiro livrinho, na parte narrativa do terceiro livrinho em seu evangelho. Há um mistério no ar. E é por isso que o terceiro livrinho tem esse nome, O mistério do reino. Mas há um mistério no ar. Houveram profecias falando do Messias. Houveram vários e vários homens que, séculos antes da vinda de Jesus, anunciaram tudo o que ele estaria fazendo. O povo estava aguardando por um Messias Salvador. Os próprios saduceus e fariseus, também doutores da lei e escribas, têm conhecimento profundo sobre a vinda do Messias Salvador. Jesus vem e está apresentando todos esses sinais. Por que esses homens não acreditam nele? Então, esse terceiro livrinho do Evangelho de Mateus, ele traz para a gente essa, não apenas a explicação, mas os fatos que nos ajudam a compreender a resposta disso. Por que esses homens não aceitam Jesus? O que está entre eles, entre os seus interesses e todas as profecias e escrituras, para que eles não aceitem Jesus como sendo o que é? E nessa parte do Evangelho, não apenas explicações vão sendo dadas, mas fatos vão acontecendo que mostram a movimentação agora, se assim a gente pode entender, desses dois grupos que se formam. O grupo daqueles que creem em Jesus como sendo esse Messias e o grupo daqueles que não creem em hipótese alguma que Jesus é o Messias. Então, onde que está o mistério disso tudo? Por que eles não aceitam? A resposta que Mateus nos apresenta, através de várias ações e de vários acontecimentos, é muito simples. E a gente já, claro, compartilhou em alguns momentos aqui. Jesus não vem como aquele rei tão esperado pelos judeus. Então os judeus daquele momento, os sumos sacerdotes, saduceus e fariseus, eles aguardavam por um grande rei,
por um rei triunfante, por um rei de grandes riquezas materiais, de grandes posses, de grande poder, que segundo a interpretação deles estaria acima até mesmo deles, fariseus e saduceus. E vem Jesus, um ser pobre, humilde e pequeno na sua significância diante de todo aquele ambiente judaico. Então, esse é um dos grandes motivos. Jesus vem não como aquele rei estarrecedor, com grandes riquezas e posses. Ele vem como um rei do amor e da humildade. Esse ponto, essa situação, ela já é uma das primeiras respostas que a gente tem a esse mistério tão grande. Né? Por que eles não aceitam Jesus? Porque Jesus vem como um pequeno, não vem como um grande, tal como eles interpretam que deveria ser. E aí alguns fatos vão acontecendo para deixar isso ainda mais sacramentado e para nos ajudar a compreender melhor essa resposta. Então Mateus nos apresenta que Jesus se revela como o único Messias, né? Não há outro. Eu sou o único Messias, eu sou aquele que vem. E nesse ambiente de questionamentos que os fariseus iam fazendo, inclusive sobre João Batista, Jesus inclusive anuncia: João Batista, ele veio apenas para preparar o meu caminho e é o maior dos homens que já existiu na face da terra. E eles prendem João Batista, né? Na parceria de Herodes com os fariseus e também com o Império Romano, João Batista é preso, o que causa um grande alvoroço. Porque lembra que a gente comentava? Formou-se aí dois grandes grupos. O grupo dos que creem em Cristo e o grupo daqueles que não creem em Cristo. E claro, esse grupo liderado pelos fariseus, ele tem como grande principal objetivo derrubar qualquer tipo de justificativa ou narrativa da messianidade de Jesus. Então qualquer coisa que aparece, eles colocam Jesus à prova. Qualquer nova palavra, eles tentam provar Jesus. Qualquer nova ação, tentam provar Jesus. Por isso que João Batista é preso, para que eles possam compreender qual vai ser a atitude de Jesus. Será que nesse poder grandioso e milagroso que ele afirma, ele vai derrubar aquelas paredes e arrancar o homem lá de dentro? E Jesus nada faz. E ao contrário, ao invés de Jesus ficar se justificando para os ricos e poderosos, Jesus continua seu ministério da forma humilde e pobre, indo diante daquele povo que precisa. E é isso que gradualmente vai deixando os poderosos cada vez mais inflamados e cada vez mais desesperados. Este homem não apenas deixa de lado nossos questionamentos, como continua fazendo as ações para os pobres e pequenos, né? Então, que Messias é esse que não olha para nós? E aí vocês estão começando a construir aquela resposta que foi feita nesse terceiro livrinho, né? Por que fariseus e saduceus não aceitam Jesus como Messias? Porque Jesus está quebrando o sistema. Jesus está mostrando que esses homens pegaram todas as escrituras, pegaram todos os preceitos de Javé, manipularam e apresentam para o povo uma versão diferente para os próprios benefícios e para que eles continuem cada vez mais ricos. Jesus está quebrando tudo isso. Jesus mostra que o caminho do reino dos céus não tem a necessidade de riqueza material, tem a necessidade de uma riqueza espiritual. Ou seja, quanto menor o homem se faz diante de Deus, maior ele tem o seu espaço lá no céu. E é isso que vai deixando os fariseus cada vez mais inflamados. Por quê? Porque eles passaram a vida juntando riquezas. E em paralelo a isso, nesse terceiro livrinho ainda, muitas curas vão acontecendo, de endemoniados, de doenças, de problemas que já vinham de longas e longas datas, fazendo com que as pessoas simples e comuns comecem a olhar para Jesus e perceber a messianidade dele. Perceber que, de fato, este é o Filho de Deus, esse é o homem que nós estávamos esperando. E o próprio povo começa a olhar para os fariseus e falar: por que vocês não acreditam nele? E é aí que os fariseus começam a engrandecer ainda mais a sua raiva e a tramar tudo aquilo que é feito com Jesus posteriormente. Porque gradualmente, conforme Jesus vai apresentando toda a sua divindade, mostrando que é superior a Satanás e a qualquer outro que possa existir, o povo vai começando a sentir e compreender que ele de fato é Jesus, Messias, o Filho de Deus. E que esse povo, mesmo tendo a liberdade para escolher os seus lados, começa a perceber que os fariseus de fato estão alienando eles. Então, uma grande libertação psicológica e mental vai acontecendo para aquelas milhares e milhares de pessoas
que de uma hora para outra simplesmente começam a perceber: nossa, nós estávamos numa prisão mental. Jesus está nos tirando dessa prisão mental. É isso que Mateus nos apresenta nessa parte narrativa do terceiro livrinho. Claro, agora vocês já devem ter uma resposta bem formulada na mente de todos, né? Por que fariseus e saduceus não aceitavam Jesus como Messias? Basicamente por isso. E agora nós entramos na parte do discurso desse terceiro livrinho. Como vocês vão ver, os discursos que são apresentados aqui são fortalecimentos que vão comprovar a narrativa que Mateus nos apresenta. Então, na parte do discurso desse terceiro livrinho, o que são apresentados no primeiro momento? Várias parábolas de Jesus, né? Eu não vou aqui citar todas elas, até porque o convite que é feito é que você sempre leia a Bíblia, mas aqui você está entendendo o contexto, o sentido, até de uma forma sintetizada, os objetivos de Mateus, quando ele nos apresenta todas essas informações. Então, essas parábolas que são apresentadas numa sequência, elas vão levar o povo mais simples a refletir sobre essa desalienação que é necessária. Então, parábola após parábola, né, que são feitas de uma maneira muito suave por Jesus, muito agradáveis aos ouvidos e muito fáceis de ser entendidas, porque o que Jesus fazia nessas parábolas, inclusive apresentadas no Evangelho de Mateus? Ele pegava coisas do dia a dia daquelas pessoas mais simples e pobres e construía histórias em cima dessas coisas simples. E aí as pessoas que não tinham tantos conhecimentos técnicos ou científicos, elas olhavam para aquilo e falavam: ah, então é isso que quer dizer. E gradualmente, com essas parábolas, Jesus foi desalienando as pessoas. E quanto mais desalienação acontece, mais a hipocrisia é revelada. Consequentemente, mais os hipócritas ficam raivosos. Então, nessa parte do discurso do terceiro livrinho, essa é a ideia que o evangelista Mateus nos apresenta. As parábolas vão abrindo a mente do povo. O povo vai se desalienando e o povo vai começando a olhar para fariseus e saduceus como hipócritas e vai falando: então é isso que vocês estão fazendo com a gente? Qual que é a reação natural desses hipócritas? É começar a se enraivecer cada vez mais e falar: precisamos de todos os jeitos matar esse homem. Ele está quebrando a banca. E o mais impressionante que é apresentado aqui no Evangelho de Mateus, o mais impressionante é que mesmo diante de toda essa pressão, mesmo diante de todo esse contexto de poder e força, de toda essa briga que vai acontecendo, Jesus continua amorosa e carinhosamente dando continuidade a curas, orientações, salvações, expulsões de demônios, palavras, arrebanhamento. Continua seu ministério, tal como ele se propôs a fazer por toda a vida. E na finalização desse terceiro livrinho, nessa parte do discurso, talvez aqui tenha algo que incomoda ainda mais esses fariseus. Por quê? Porque Jesus ele vai apresentando no seu discurso alguns entendimentos, alguns ensinamentos de que o que é o diabo, se não contrariar o reino. E quando Jesus fala isso, ele vai trazendo vários elementos de que os fariseus estão fazendo isso. Estão contrariando as orientações do reino. Logo, Jesus gradualmente vai ligando os fariseus ao próprio poder do diabo em terra. O que deixa a situação cada vez mais fervorosa nessa disputa de poder que esses grandes estão travando contra a simplicidade e o amor de Jesus. Então, o terceiro livrinho ele vai se encerrando com essa característica, com essa relação que Jesus vai fazendo entre o que é de fato o diabo, senão a divisão que as pessoas fazem do que é do reino de Deus e do que não é do reino de Deus. Então, aqueles que não seguem os preceitos para alcançar o reino, eles não são de Deus. E isso, claro, vai tornando a situação cada vez mais difícil para que os hipócritas, para que os fariseus consigam defender a sua causa no sistema, né? Vai ficando difícil eles conseguirem manter a posição. Porque antes da vinda de Jesus, o que eles tinham? Um povo alienado. Jesus está tirando a venda dos olhos desse povo. E chegamos nesse momento ao quarto livrinho do Evangelho de Mateus. O quarto livrinho do Evangelho de Mateus ele é chamado de A Igreja, Semente do Reino. Como, claro, o próprio nome já pressupõe, essa parte do Evangelho, esse livrinho, ele vai trazer para a gente alguns elementos que contextualizam a importância da comunidade para o crescimento e para o desenvolvimento da fé.
Então, esse é o grande objetivo, e aqui a gente tem alguns, digamos assim, alguns elementos que nos ajudam a compreender como Jesus foi fazendo isso e, claro, como Mateus nos apresenta isso. Nunca podemos esquecer que os evangelhos, eles não são uma biografia de Jesus, mas eles são formas didáticas e catequéticas de nos apresentar os acontecimentos para que a gente possa se converter e seguir o caminho do reino. Nunca esqueçamos disso, não é biografia. Então aqui, quando ele fala da igreja semente do reino, a gente vai tendo esses elementos, né? O que Jesus espera da sua comunidade. Então, quando o livrinho é iniciado, esse quarto livrinho, a gente se depara inclusive com alguns milagres que são apresentados aqui pelo evangelista Mateus. E são milagres necessários para que, conhecendo a força e o poder de Deus através daqueles milagres, a gente entenda o que eles querem dizer na semente da igreja. Bom, a primeira coisa que o livrinho começa nos apresentando, bastante interessante, né, é que Jesus ele não é aceito na sua própria terra. Né? Jesus ele é aquele que é rejeitado lá em Nazaré. E essa é uma situação que até nos auxilia a compreender o objetivo desse quarto livrinho. Né? Já começa dizendo que a igreja, sendo semente do reino, né, as pessoas estejam preparadas para isso, né? Para muitas vezes não terem a aceitação daquilo que é bom, daquilo que é caminho que leva ao reino. O livrinho também ele apresenta para a gente, em paralelo a essa rejeição que Jesus sofre, apresenta também a situação de morte de João Batista, né? Onde Herodes se vê pressionado a matar aquele que ele mandou prender. Né? E o livro deixa até bem claro que Herodes não queria fazer isso com medo de toda uma revolta social, com medo de todo um acontecimento, mas ele se vê acuado por questões familiares e políticas a fazê-lo. Então são elementos que vão sendo apresentados no Evangelho para que a gente compreenda os desafios da vida em igreja. Apresenta também alguns milagres muito importantes, em especial o milagre da multiplicação, que é um milagre muito necessário à didática e à dinâmica que Mateus apresenta em seu evangelho para compreender os desafios da evangelização. Né? Então, Mateus ele vai colocando aqui, nesse livrinho, né, na parte aqui narrativa, esses elementos. Ele coloca a rejeição de Jesus na sua terra natal, a morte de João Batista através de Herodes, mesmo Herodes não querendo, coloca agora o milagre da multiplicação, e vocês vão compreendendo que são vários elementos que auxiliam essa formação cristã no entendimento do que é uma vida em comunidade, seus altos e baixos, suas rejeições e a necessidade da multiplicação, e em meio a tudo isso, apresenta também talvez um dos milagres mais interessantes para essa narrativa que é apresentada por Mateus, que é o momento em que Jesus caminha sobre as águas. E por que que esse milagre, de acordo com o evangelista Mateus, ele é apresentado nesse momento? Para que, independente de todas essas circunstâncias e esses desafios da igreja como comunidade, há e tem que haver o entendimento de que Deus, Jesus, é maior do que tudo e todos. Então, independente de todas as dificuldades e necessidades que a igreja possa ter, e aqui a gente não fala igreja como a igreja X ou a igreja Y, a gente fala igreja como a comum unidade dos que seguem a Cristo. Que acima de tudo isso está a divindade de Jesus. E que não há nada abaixo dessa divindade que seja superior à sua grandeza. São apresentados ainda outros tantos milagres nessa parte narrativa do quarto livrinho, e muitos deles falando de multiplicação, de divisão, falando de práticas que possam fazer com que a palavra e o amor sejam cada vez mais apresentados a novas pessoas. E é por essa circunstância, inclusive, que o Evangelho de Mateus ele é considerado um dos evangelhos da conversão, da busca pela conversão. Porque Mateus, especialmente nesse quarto livrinho, ele vai dando diversas informações e elementos para fazer com que as pessoas que creem em Jesus entendam que Jesus pede conversão. Jesus pede que o seu rebanho busque cada vez mais ovelhas. Basicamente, é nesse contexto e são nessas intenções que Mateus ele vai apresentando cada um desses itens. Maurício, você tirou isso de alguma interpretação de fora da Bíblia? Não. Lendo a própria Bíblia. Então, se você, além desse estudo que está fazendo aqui comigo, se você for lá agora para o quarto livrinho de Mateus,
você vai perceber gradualmente que o evangelista ele vai nos conduzindo a isso. Olha, a igreja tem as suas dificuldades, tem as suas barreiras. A gente tem aqui sim essa situação, a gente tem a morte de João Batista, a gente tem essas situações, mas nós temos um Deus que anda sobre as águas. Nós temos aquele que está acima da natureza, nós temos aquele que está acima de tudo e de todos. E nós, então, somos responsáveis por multiplicar cada vez mais o conhecimento e o rebanho desse Deus, que é o único. Então, esse é o contexto. E eu, particularmente, acho um contexto maravilhoso. E é por essas e outras que o Evangelho de Mateus, ele é, no meu ponto de vista, assim, um dos evangelhos de fato mais completos em relação ao pedido da conversão. E essa conversão, ela vem acompanhada de um ensinamento muito interessante, né? O que salva o homem é a verdadeira fé. Então, quando esse rebanho de Jesus é enviado para converter almas e pessoas, basicamente essa conversão é feita para que as pessoas conheçam Jesus e tenham fé nele. Conhecendo Jesus, tendo fé e seguindo seus ensinamentos, a conversão aconteceu. E é por esse motivo e por essa circunstância que hoje o cristianismo ele é ainda e continuará sendo a maior religião do mundo. Porque tem uma pregação muito objetiva da conversão. E a conversão ela é acompanhada pelo processo da evangelização. Evangelizar, como a gente já falou, apenas para não esquecer, e nesse momento se faz importante relembrar, evangelizar, apresentar às pessoas a boa nova de Jesus. Apresentar a quem você puder que Jesus é o único Salvador. Então, esse contexto catequético nos é apresentado em especial ao final dessa parte narrativa do 4º livrinho de Mateus. Vocês estão vendo por que é interessante e importante a gente estudar a Bíblia de uma maneira mais ampla, mais aberta, né? Não apenas ter aquela leitura onde você todos os dias abre a Bíblia numa página para ver o que Deus está falando com você. Eu já falei isso em outros momentos, que até eu faço isso muitas vezes, e é interessante. Mas que isso seja uma prática apenas para o nosso crescimento espiritual. Mas para que a gente possa, de fato, mergulhar na palavra, conhecer profundamente, nós temos que seguir passo a passo esse entendimento bíblico, para que a gente possa chegar em profundidades como essa que a gente está chegando aqui. Bom, e já na parte, então, do discurso desse 4º livrinho, que fala sobre a igreja, a semente do reino, o que é apresentado por Mateus aqui para reforçar a parte narrativa? Ele vai trazendo para a gente diversas orientações à luz do que Jesus nos ensina. E eu vou dividir aqui com vocês algumas dessas orientações que estão nessa parte do discurso do 4º livro. O primeiro desses ensinamentos que aparece nessa parte é que, para Deus, o maior a alcançar o reino é aquele que se faz pequeno e humilde aqui na terra. Outro ensinamento que ele nos apresenta é abominar o escândalo, deixar o escândalo de lado, porque o escândalo é uma arma que aqueles hipócritas utilizam para poder dividir com os demais erros cometidos pelos outros e não por eles. Então, Jesus nos orienta que esse escândalo vindo do mundo religioso, ele acaba sendo uma arma apenas para a autoelevação e autopromoção de alguns. Outro ensinamento que Jesus nos traz aqui nesse momento é que todo mal seja cortado pela raiz, não importa a sua origem, não importa a sua intenção. Mal é mal, independente das circunstâncias. Afirma e reafirma ainda que Jesus vem para salvar os oprimidos e pecadores e não aqueles que já estão no caminho correto, no caminho do reino. Por mais que essas pessoas batam no peito e se autoelevem, né? Para Jesus, a busca é pelos perdidos e oprimidos. Fala ainda sobre o pecado, né? Assim como ele já deu uma orientação agora há pouco, falando para cortar o mal pela raiz, Jesus reafirma nessa parte do 4º livrinho que o pecado ele deve ser banido de qualquer forma da vida de uma pessoa, né? Porque o pecado é tudo aquilo que é praticado por uma pessoa de forma contrária aos ensinamentos de Javé. Então que isso deve ser totalmente eliminado da vida de uma pessoa, que a pessoa tem que tomar a decisão de não fazer aquilo enquanto a consciência dela ainda está abrandando a sua mente. E nesse sentido cada vez mais profundo de igreja, como vocês estão percebendo, vários desses ensinamentos eles estão relacionados ao ambiente da comunidade, ao ambiente de pessoas unidas em torno daquilo que Jesus pede, o que a gente chama de igreja, nada mais é do que a união das pessoas
que fazem o que Jesus pede. Fala também sobre a reunião de 2 ou mais, que quando 2 ou mais estão ali reunidos no nome de Jesus, lá ele está e se faz presente no meio deles, deixando muito claro o entendimento de que Deus somos nós, unidos aos seus ensinamentos e à sua palavra. E ele finaliza, o nosso evangelista Mateus, ele finaliza esse quarto livrinho apresentando a última das orientações de Jesus nesse momento, que é a prática do perdão, né? Que é uma prática que deve estar presente na rotina, no dia a dia, e que mesmo com as dificuldades de perdoar aquilo que muitas vezes pode até ser imperdoável ou incontestável, que a prática do perdão é uma das ações que mais conduz o homem ao seu reino. Praticar o perdão, né? Você olhar para erros e pecados cometidos contra si, contra você ou contra outros e perdoar aquilo, né? Fazer com que aquilo seja colocado no zero, para que a relação continue de uma maneira saudável e frutífera. Dessa forma, então, finalizando, quarto livrinho do Evangelho de Mateus, nessa parte do discurso. Bom, e chegando nesse momento no quinto e último livrinho do Evangelho de Mateus, o que nós temos aqui é algo um pouco diferente dos 4 livrinhos anteriores, né? Onde Mateus foi nos apresentando ensinamentos de Jesus, né? Narrativas e discursos sobre evangelização, sobre os sinais de Jesus, sobre a formação e talvez a ambientação da igreja que Jesus já vislumbrava. Aqui, o que a gente vê é, de fato, Jesus apresentando diversos sinais e diversas ações muito práticas já da sua fase final, já do projeto final de sua ressurreição. Então é o que a gente vê no quinto livrinho. E ele tem a titulação bem interessante: A Vinda Definitiva do Reino. Então, sob essa titulação da Vinda Definitiva do Reino, a gente está compreendendo que essa vinda definitiva é, de fato, a ressurreição dele acontecendo. Com a ressurreição de Cristo, se inicia a nossa caminhada como seres que creem nele, como única e santa divindade. Então o livrinho ele realmente traz muitas ações de Jesus nesse período que antecede ao seu martírio. Antes dele chegar em Jerusalém, ele ainda é, digamos assim, acuado por fariseus e saduceus para que ele seja mais uma vez colocado à prova. E nesse caso, o quinto livrinho nos apresenta alguns temas bem específicos, né? Ele fala que os fariseus tentam obter de Jesus qual é a posição dele diante do casamento, diante do celibato e outras questões que envolvem esse contexto. E Jesus ele vai sendo sempre muito posicionado, né? Como a gente percebe não apenas nos livrinhos anteriores, mas a gente também vai perceber nos próximos evangelhos. Sempre as respostas de Jesus elas são carregadas de muito conhecimento. E não apenas conhecimento literário, conhecimento da escritura, mas conhecimento de vida como ser, né? E é isso que talvez vai deixando os fariseus cada vez mais desesperados. Então, diante disso, as respostas deles são muito objetivas, né? Diz que o casamento é uma união divina indissolúvel, né? Que não há como o casamento retroagir, porque é uma união feita em Deus, então é indissolúvel. E também diz que o celibato é uma união eterna e contínua entre aquele que crê e dedica sua vida e o projeto do reino de Deus. Então Jesus deixa isso muito claro. E para afirmar e reafirmar esse e outros posicionamentos, ele faz nesse momento um registro que ele já tinha feito em algumas outras oportunidades. E algo que é muito comum nos evangelhos, especialmente neste evangelho de Mateus, é em vários momentos do evangelho, alguns temas eles serem repetitivos, né? Algumas doutrinas, alguns ensinamentos de Jesus, eles acabam aparecendo em várias partes diferentes com o mesmo sentido. Por quê? É Jesus tentando fazer com que, de fato, o povo se desalienasse. Então é uma tentativa de ensinar o povo, de fato, a retirar as vendas que estão sob seus olhos, para que eles possam enxergar a hipocrisia e a falha daquele sistema religioso que existia. Então é por esse motivo que não só nesse ponto, mas em outros, vocês me veem repetitivo, porque o evangelho muitas vezes é repetitivo. E retornando, né, eu estava comentando sobre um posicionamento que é apresentado pelo evangelista, bastante interessante, sobre o ensinamento de Jesus, que fala que a salvação ela parte do homem, ela parte de dentro do coração de cada fiel,
de acordo com a dinâmica da sua fé. Né? E isso traz à luz alguns ensinamentos e algumas compreensões interessantes, né? Como, por exemplo, o julgamento de cada um. Né? O que Mateus deixa claro em seu evangelho, ele traz aqui para gente, é que não há um julgamento único e permanente para todos. Né? Um dia de julgamento que vai ser o responsável por fazer com que todos sejam colocados numa balança. Não. Jesus aqui, através do Evangelho de Mateus, ele ensina que esse julgamento ele é uma coisa individualizada, ele é uma coisa particular entre aquele fiel e Deus. Né? Então que não há um momento específico, não há uma união ou um acontecimento na história da humanidade que vai ter aquele julgamento único para todos. Né? Que o julgamento é algo que vai acontecendo continuamente e que é motivo este pelo qual Jesus pede para que todos estejam atentos aos seus ensinamentos. Não há um momento, não há uma situação, não há uma circunstância. Viver em função do reino é uma atividade permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é o pedido que Jesus faz. Não há uma data, não há um dia, não há um momento. Todo momento é momento de viver aquilo que Jesus pede. Diz ainda que sua missão é intransferível, né? Que não há como ele terceirizar o seu martírio para outros. E ele fala isso em um momento muito específico, né? Quando aquelas tentativas ardilosas dos fariseus e saduceus estão ali colocando Jesus diante de uma saia justa, ou tentando colocar Jesus na parede. Mas Jesus não esmorece em momento algum. E ele vai sempre afirmando e reafirmando esses posicionamentos. E o livrinho continua, nessa parte narrativa, o 5º livrinho, apresentando a entrada de Jesus em Jerusalém. Dizendo que essa entrada, que é uma entrada triunfal até certo ponto, não pela sua formalidade ou por todos os requintes ou por toda a pompa, ao contrário, Jesus ele entra montado num jumentinho, que era um animal de carga, e as pessoas recebem ele em Jerusalém. Em geral, pessoas mais pobres das periferias de Jerusalém vão recebendo a entrada do Messias segurando ramos. E toda essa forma de entrar também é algo que deixa os fariseus cada vez mais preocupados, né, com a dinâmica de Jesus, porque ele não entra como um Deus grandioso, cheio de riquezas, carregado por aqueles eunucos, né, que geralmente levam os monarcas. Não, ele entra num animal de carga, como se ele fosse ali, de fato, uma cruz entrando. Então tudo isso faz com que esses saduceus, faz com que esses fariseus, eles olhem para Jesus e fiquem cada vez mais estarrecidos. E o povo, especialmente pobres, oprimidos, mais humildes, olham para Jesus e conseguem enxergar em Jesus, de fato, a oportunidade de alcançarem o reino dos céus. Como eu falei alguns minutos atrás, a ideia que os fariseus passavam para o povo é que talvez não conseguiriam chegar porque não tinham poder ou capacidade financeira e econômica suficiente para doarem o que eles doavam, para fazer o que eles faziam. E Jesus vem e muda isso tudo. Vem e fala, vocês não precisam de riqueza para nada. A riqueza está aqui dentro. E dessa forma, qualquer um pode alcançar o reino. E no decorrer desse 5º livrinho, que vai abordando sobre essas temáticas que eu estou aqui apresentando para vocês, algo é trazido de uma maneira muito bonita, muito maravilhosa, que são os 2 grandes ensinamentos que Jesus dá para esse povo. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E essas regras, se forem vividas de maneira honrosa e amorosa, elas são maiores do que toda e qualquer regra que já pode ter sido apresentada a vocês. Quando Jesus, nesse momento do 5º livrinho, apresenta isso a esse grande povo de Jerusalém, aqueles poderosos ficam ainda mais estarrecidos. Então vocês percebam que o nervosismo e o desespero desses poderosos, que tinham lá todas as suas relações ardilosas, ela vai ficando cada vez mais complicada, né? O pensamento deles em relação a Jesus vai ficando cada vez pior, cada vez mais complicado. Por quê? Porque agora Jesus, ele de fato tirou todas as vendas. E quando Jesus traz esses 2 novos mandamentos, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, qual é a interpretação que se faz? Ele está deturpando toda a lei. Todo o conjunto de doutrinas judaicas que foi sendo acumulado e aglomerado ao longo de séculos, ao longo de milênios, este homem está vindo aqui e está dizendo ao povo que apenas seguindo esses 2 mandamentos eles alcançarão o reino. Impossível, isso não tem como. Para os fariseus,
era necessário que houvesse uma burocracia entre o homem e o reino dos céus. Porque essa burocracia era que lhes dava dinheiro. Era nessa burocracia de venda de produtos, de venda de penitências e de várias outras circunstâncias tributárias, inclusive, que esse grupo conseguia manter seu poder. E aí Jesus, entrando em Jerusalém, ele começa a falar contra esse sistema dentro do próprio sistema. E esse é o grande problema que faz com que os fariseus fiquem desesperados. Interessante que em muitas ocasiões, inclusive na apresentação desse quinto livrinho, Jesus faz isso dentro do próprio Templo de Jerusalém. Ele faz isso lá dentro, onde existem todas aquelas barracas, onde existem aquelas bancas de vendas, onde existe todo aquele comércio acontecendo em nome de Deus. Então Jesus, ele foi, como vocês percebem no Evangelho de Mateus, ele foi apresentando toda a sua doutrina, todo o seu ensinamento, suas curas, seus milagres, suas conversões, todas as obras messiânicas que ele se propõe a fazer. E quando ele chega nesse quinto livrinho, ele de fato chega para colocar tudo ainda mais às claras no centro de onde tudo isso acontece. E claro, ele sabe que diante do que ele está fazendo, a morte é inevitável, né? Ele se entrega a esse martírio, para que hoje nós, inclusive, 2000 e poucos anos depois, estamos aqui falando sobre isso. Estamos aqui comunicando esse evangelho a milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. E quando o evangelho deixa a parte narrativa do quinto livrinho e entra no discurso, ela vê algumas declarações de Jesus maravilhosas, né? Algumas dessas declarações que dão ensinamentos que são hoje vivenciados por muitos cristãos ao redor do mundo. Um deles diz que a sua morte física, isso é Jesus dizendo àqueles que estavam junto dele, que a morte física dele que há de acontecer não é o fim, mas sim o começo. E por mais que algumas pessoas não pudessem compreender naquele momento, né, depois elas entenderam que a ressurreição, ela de fato era o grande objetivo de Jesus. Era a vitória da vida sobre a morte, não necessariamente física, mas também intelectual, sistemática, uma morte de vários efeitos negativos que eram vividos na sociedade. Jesus revive e renasce diante disso tudo. E algo ainda mais maravilhoso que é apresentado ao final desse quinto livrinho, ainda sobre a ressurreição, é justamente isso. É para que todos estejam sempre preparados. Porque guerras, falsos profetas, catástrofes, hipocrisia, são, infelizmente, atividades e acontecimentos que sempre estarão presentes no meio do povo. Sempre estarão presentes na sociedade humana. Mas que aqueles que creem nele, aqueles que creem na sua ressurreição, sempre terão a força necessária e suficiente para alcançar o reino e sobrepor esses obstáculos e esses desafios. Essa é a grande mensagem que ele nos deixa, falando inclusive que a sua ressurreição é já a sua segunda vinda. Né? Existem diversas interpretações que são feitas em várias doutrinas cristãs pelo mundo sobre uma vinda de Jesus, uma nova vinda, mas há algo muito interessante nesse quinto livrinho do Evangelho de Mateus, que todos vocês podem acompanhar no própria leitura integral da Bíblia, que é justamente essa. É a apresentação que Jesus faz da sua ressurreição como sendo a sua nova vinda. Jesus que vem uma vez como homem ali no ambiente, na Sagrada Família, e Jesus que renasce novamente e depois volta aos céus. Ele vem mais uma vez, ele veio novamente e deixa a sua ressurreição como sendo a grande e boa nova. Encerrando assim o quinto livrinho de toda essa didática longa, mas necessária, da evangelização de Mateus, do seu evangelho. Só que o evangelho de Mateus ele não termina no quinto livrinho. Ele aí utiliza uma última parte da sua escrita para nos mostrar a paixão e ressurreição de Cristo. Então vocês viram que no início do Evangelho ele tem ali uma introdução falando do nascimento de Jesus e da formação da Sagrada Família, ida para o Egito e depois vai para Nazaré. Depois tem os 5 livrinhos nos apresentando toda essa história e acontecimento da atividade messiânica de Jesus. E ao final do seu evangelho ele nos traz mais uma parte para fechar, chamada de paixão e ressurreição de Jesus. E Mateus vai nos descrevendo essa paixão, né, essa fase dolorosa de Jesus, de todo esse martírio que é passado, de uma maneira muito bonita. É apresentado então o momento da instituição da Eucaristia,
aquela última ceia realizada por Jesus com os seus, momento em que, quando a gente lê a Bíblia na íntegra, né, e o convite que eu sempre faço é esse, que você, sempre depois dos nossos estudos, você possa ter a leitura da Bíblia, se não de uma vez só, mas indo fazendo passo a passo. E nessa instituição da Eucaristia, vários ensinamentos maravilhosos também vão sendo dados, inclusive a indicação de que o traidor sairá daquele ambiente, né? E todos ficam ali estarrecidos, e as profecias e indicações de Jesus, elas vão se cumprindo. Apresenta ainda que através de um beijo a traição acontece, né? Quando Judas denuncia e avisa onde está Jesus, num local chamado Getsemane, né? Na região ali fora dos muros de Jerusalém, uma região muito bonita que eu já tive a oportunidade de conhecer também. Existe ainda hoje no Getsemane algumas oliveiras, algumas delas inclusive que datam até dos tempos de Cristo, um lugar maravilhoso. E ali naquele momento, né, com Jesus sendo encarcerado, o seu martírio, ele segue o curso que já era esperado por ele. No decorrer dessa caminhada, Pedro o nega 3 vezes, como já havia também sido previsto por Jesus, e Pedro não havia acreditado. Então Pedro, ele cai em lágrimas, em choro, quando ele se depara com a terceira negação que ele faz a Jesus. E o Evangelho traz também um momento, uma explicação bastante interessante sobre o arrependimento de Judas diante de tudo aquilo que ele tinha feito, né? Mas para Jesus, inclusive, Judas era necessário, porque ele fazia parte desse plano misericordioso da salvação. Mas diante desse arrependimento tão grande, o Evangelho nos apresenta que há o suicídio de Judas, logo após esses acontecimentos. Apresenta ainda que Pilatos recebe Jesus, e nós sabemos como todo aquele trabalho ali de julgamento acontece, né? Pilatos, como representante romano, não querendo interferir de maneira mais profunda nas questões judaicas, ele lava suas mãos e deixa que os próprios judeus tomem seu curso. Só que o que nós compreendemos, e como o próprio Evangelho deixa muito claro, ele é conivente com a morte de Jesus. Apesar dele não ser o assassino ou aquele que conduz Jesus à morte, ele é conivente com ela. E após esse momento com Pilatos e aqueles gritos de que Jesus fosse crucificado, a Via Dolorosa é iniciada. Aquelas 15 estações que nós tanto conhecemos, que até hoje elas estão marcadas pelas ruelas de Jerusalém. Está lá, se alguém tiver a oportunidade de ir lá, cada parte, cada estação dessa está devidamente sinalizada e marcada, algumas de uma forma mais expressiva, outras de forma bem tímida, dentro lá das ruas de Jerusalém, e ele passa por todo aquele martírio, toda aquela Via Dolorosa. E o Evangelho nos apresenta ainda que com dor e sofrimento, o seu espírito é levado por Deus. E ele se faz o único Cordeiro, e ele se faz o único e verdadeiro Cordeiro. Com a sua morte, segundo o Evangelho ainda, a terra treme, né? Há ali o rompimento, um grande terremoto que acontece naquele momento, o céu se escurece, e logo depois, José de Arimateia, que de acordo com as tradições bíblicas ele fazia parte do Sinédrio, ele era um daqueles 71 do Sinédrio que havia se convertido e acreditado na divindade de Jesus, pede o corpo, leva para um túmulo que ele tinha posse. Em seguida, o anjo anuncia às mulheres o que havia acontecido. Elas correm, veem que o túmulo está vazio, Jesus havia ressuscitado, e algo que é citado ainda, logo nesse momento da ressurreição, é que essa informação chega ao conhecimento dos líderes, dos sacerdotes, daqueles sumos sacerdotes, os saduceus, e ainda assim eles abafam a informação para que ela não seja conhecida pelo povo e para que aquilo não cause uma ruptura ainda maior do que Jesus já tinha causado. Ele ressuscita, encontra com os seus na Galileia, se afirmando como grande Senhor da história e orientando que esses discípulos eles circundem pelo mundo, pregando, convertendo e batizando todos os povos. E assim, o Evangelho de Mateus, e vocês estão vendo que a gente tem aqui um longo vídeo necessário, espero que vocês tenham gostado e se aprofundado, nós encerramos nesse momento. Falamos do Novo Testamento, do grupo dos livros históricos, deste subgrupo que são os Evangelhos e, claro, apresentamos o Evangelho de Mateus. Espero que vocês tenham gostado, se aprofundado e absorvido todos esses entendimentos para que a vida de vocês possa também ser transformada por essa palavra, assim como a minha foi.
Então, o convite que eu faço a vocês nesse momento, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí abaixo, por favor. Faça a sua inscrição, ative a sineta de notificação, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoas da sua família, aqueles que você sabe que gostam e vão se interessar por essas temáticas. Também reforço um convite. Logo abaixo aos vídeos, na descrição, temos 2 links. Você pode baixar nosso livro, A Bíblia em Resumo, em PDF de forma totalmente gratuita, e também, se você quiser ajudar o nosso projeto a chegar cada vez a mais famílias e também nos auxiliar na ajuda de instituições aqui da cidade de Cotia, onde eu moro, você vai no segundo link e compra o livro. Dessa forma, você nos ajuda a ajudar alguém, tá bom? Então espero vocês na continuidade desse nosso estudo, dessa nossa jornada. Nós seguiremos agora com os próximos 3 evangelhos. Espero sempre vocês. Tchau, tchau!